E aí, pessoal, beleza? Sou Fábio Marcondes, autor de 5 livros, e aqui a gente fala sobre abstinência e dependência química. Te convido para se inscrever no canal, caso não tenha se inscrito ainda. Se é a primeira vez por aqui, seja bem-vindo. E hoje eu quero falar com vocês sobre a real necessidade de continuar tentando, tá? E nunca desistir. Você que me acompanha vai dizer: poxa vida, de novo isso? Sim, de novo isso. Eu ando preocupado, chateado e triste. Porque eu lembro de mim, dos 27 aos 29, tentando e não conseguindo. E eu só consegui quando eu finalmente ingressei num grupo de 12 passos. Eu até tento imaginar que não existisse ainda tanto sofrimento e ou um propósito maior para eu finalmente conseguir ficar até o dia de hoje sem nenhum lapso, recaída ou volta ao uso. Hoje, por agora. E eu tenho participado de algumas vidas e tenho muita seriedade nisso, muito afeto. Eu realmente me envolvo, sabe? E eu tô com 40 anos, eu faço terapia desde muito novo. São 11 anos que eu tô sem uso de álcool e drogas, que eu convivo essa realidade de uma forma bem intensa. E de fato, a maioria dos profissionais, não todos, tá? Mas a grande maioria. E aí eu falo por mim como uma pessoa que passou por esses profissionais. Eles têm um limite de envolvimento, né? Eu tenho a formação em dependência química, tenho me aprimorado, estudado diversas coisas. E no meio da terapia, de uma forma bem simples assim, para não dizer cada disciplina ou formação e especialidade, é instruído, inclusive, para que não haja um envolvimento com a pessoa que você atenda. Existem algumas coisas que realmente não tem como serem feitas, né? Eu não consigo, de repente, atender um amigo de infância, um familiar, alguém que eu tenha algum conhecimento e envolvimento. Mas todas as pessoas que, inclusive, conversam comigo e não trabalham comigo ainda, ou talvez nem venham a trabalhar, eu me envolvo. Eu me envolvo porque eu estou falando com uma pessoa igual a mim. Eu me vejo nela. Podem ter feito coisas diferentes, vivido coisas diferentes, estruturas diferentes, etc. Mas a dor dela é a mesma que a minha. E eu tô num momento muito melhor da minha vida, sabe? Eu consegui virar uma chavinha aí que eu tinha esquecido, voltei a fazer práticas diárias. E é engraçado, né? Porque as práticas diárias, elas também vão entrando num nível de naturalidade. E aí, de novo, no espectro, né? Ele vai dando uma equilibrada. E naturalmente eu já começo a ficar menos empolgado como eu tava. Mas é importante manter essa prática diária e constante. E eu tô dizendo isso porque eu tenho passado por momentos difíceis e esses momentos difíceis, eles não estão me tirando o foco. E eu vejo as pessoas nos seus processos iniciais ou que ainda nem iniciaram ou tentando retomar e eu sei o que elas estão sentindo, sabe? E eu comecei a entender, inclusive, algumas coisas que talvez eu tenha me perdido na excitação ou na paixão, tá? Do meu trabalho. Que é o fato de
ter muita esperança em vocês. E eu não vou deixar de ter. Mas eu comecei a entender que, de fato, não sou eu a solução. E isso é difícil de entender. Porque eu quero pegar no colo, eu quero pegar a mão, eu quero deixar apoiar, eu quero empurrar, sabe? Porque as asas já estão firmes para poder voar. Porque são coisas que fazem comigo e são coisas que eu faço para mim mesmo. E ainda assim, os que fazem comigo também não são a solução. Nada e nem ninguém é a solução de nada. O meu envolvimento com 12 passos, terapia, análise, psiquiatria, espiritualidade, esporte, família, amizade, trabalho, estudo e etc. são elementos complementares para que eu consiga desenvolver. Mas todos esses níveis de discernimento, eles não são acessíveis e alcançados no início. E o início, ele é muito difícil, porque é um início único e exclusivo do comportamento, tá? E transformar o comportamento é algo que leva tempo. E para que haja um resultado, pelo menos de início a um pensamento que possa, de alguma maneira, chegar no sentimento, tem que interromper o comportamento brutalmente. Então é muito difícil. E, obviamente, eu sou uma pessoa para quem se identifica, para quem confia e sente que eu tenho algo para entregar, seja pontual ou continuado. Vai ter, então, de mim, experiência, vivência, estudo, técnicas, etc., que possam ser úteis para vocês. Mas ainda assim, a solução é de vocês. E eu venho refletindo muito, né? Porque eu, que tenho diversas linhas de trabalho para o meu trabalho pessoal, em alguns momentos eu tenho dificuldade em pedir ajuda. Eu tenho dificuldade em virar para a pessoa e dizer, olha, eu identifiquei que eu tô triste por determinada situação, eu não tô conseguindo hoje ficar tão bem, e eu tô te chamando só para compartilhar. De repente você enxerga alguma coisa que possa me ajudar. Muitas vezes eu não faço isso. Mas lembra daquela relação que eu falei do faixa branca e do faixa preta? Se um faixa branca não executa determinada técnica e o faixa preta também não executa determinada técnica, o branca que não executou, ele nunca vai conseguir graduar. O preta já graduou por diversas vezes. Então, mesmo que faça falta para o faixa preta, não é algo que vai interromper ou atrapalhar o processo dele ainda de jornada na arte marcial. Mas para o faixa branca, será algo totalmente importantíssimo de ser feito. Se ele não fizer aquilo, ele não avança. Então, assim, eu tento externalizar o máximo de esperança para vocês não desistirem, sabe? É muito difícil mesmo, cara. Talvez o que eu queira tentar deixar aqui redundante, né? E não desistir e continuar tentando, é que eu tô aqui, cara. E existem outras pessoas também. Não digo nem profissionais ou estruturas, eu digo pessoas que você de repente pode contar. Mas não desiste não, meu. É porque falando assim, para quem não tá no sofrimento desesperador, talvez não tenha tanto efeito. Mas para quem já tá desesperado,
só pensa em morrer como solução, não consegue enxergar a saída, não aguenta mais usar e usa assim mesmo. Somente essas pessoas vão entender o que eu tô dizendo, cara. E são pra vocês, especialmente, que eu tô aqui, sabe? Eu tô numa presença de trabalho que tá muito intensa. E não necessariamente nos atendimentos, mas nas diversas conversas que eu continuo fazendo com pessoas que continuam me procurando, entre outras que eu já converso. E tá começando a acontecer uma coisa que eu imaginei que fosse acontecer, que é não conseguir estar tão presente como eu estava um pouco atrás, que eu tinha talvez um pouco mais de tempo. E é engraçado porque eu fico preocupado e eu consigo estabelecer níveis de conversas, elas só estão um pouco mais espaçadas. E ainda assim eu também fico preocupado para as pessoas que também estão desenvolvendo algum tipo de trabalho, seja diretamente comigo ou através de sugestões e conversas que a gente tenha, e também somem. E talvez vocês estejam assistindo os meus vídeos, pelo menos. Espero que vocês não estejam passando dificuldades maiores. Sabe, existem muitos caminhos, eu já fiz também alguns vídeos sobre isso. Cara, se tá difícil parar, se permita de repente uma internação pontual, cara, para uma desintoxicação. Sabe? Procure os serviços públicos que existam na sua cidade, existem vários tipos. Existem vários grupos de apoio, bases comunitárias. Existem programas de diversas formas que de repente podem te ajudar. Existem extensões de organizações, instituições, religiões. Existem muitas coisas, cara. Só não sofra, meu. Sofra limpo. Sofra tentando parar limpo. Se você tem condições, faça uma terapia, vá num psiquiatra. Se você não tem condições, procure profissionais que atendem de forma gratuita. Vá em postos de saúde, peça algum auxílio. Mas não desista, cara, continue tentando. Eu tava conversando, né, esse ano eu tô trabalhando paralelamente o assunto do suicídio cruzado com a dependência química. Não como algo totalmente ligado, mas num cruzamento. E os meus vídeos, em alguns momentos, pessoas que nem mesmo têm problema com álcool e droga ou com algum vício determinante, mas talvez ali alguma neurose enaltecida ou algum transtorno, até mesmo já diagnosticado, essas pessoas também conversam comigo. E conversando com algumas pessoas, algumas mesmo, de repente aí quase 10 pessoas, em diferentes momentos, em diversas conversas cruzadas, né? Eu descobri que existe uma linha, um site, um zap, uma estrutura para pessoas que estão naquele momento mesmo de tirar sua vida, sabe? E você entra em contato com essas pessoas e elas conversam com você. Então assim, olha que legal, eu nem sabia que existia uma falha, porque eu estou iniciando e não é o meu foco de trabalho, faz parte da saúde mental. Eu não conhecia esse especificamente, mas como eu falo para vocês, eu já disse para inclusive se precisar bater na porta dos bombeiros e dizer, cara, eu tô querendo me matar, eu não aguento mais usar, vocês conseguem me ajudar, me orientar para alguma coisa? Peça ajuda para a polícia, para uma ambulância na rua e fale, cara,
sabe? O ponto principal é pedir ajuda. Então, assim, olha quantas coisas tem aí, cara. Olha quantas coisas. Existem locais em alguns pontos religiosos para pessoas conversarem. Às vezes são profissionais da área de psicologia, enfim, tem diversos profissionais assim que contribuem com o atendimento público. Eu já fiz. Eu ia numa reunião de 12 passos que ficava numa igreja. E antes de começar a reunião, tinha uma salinha e tinha atendimento psicológico gratuito. Obviamente eu não continuei, porque eu já fazia a minha própria análise com um profissional, mas eu fui conhecer e fui lá bater um papo e a pessoa, sabe, super afetuosa, super carinhosa, qualificada, com conhecimentos. Eu disse ali que, poxa, eu era um adicto, que estava fazendo meu trabalho. Me recebeu, sabe? Perguntou se eu queria fazer um trabalho com eles ali e tal. Eu falei, poxa, eu vim conhecer mesmo, porque eu venho aqui, achei mó legal. Então assim, meu, tem muita coisa, tem muita coisa, tem muita coisa. Vou falar de mim. Quando eu usava, eu descobri a boca que nem existia. Eu atravessava a rua para ir na boca. Eu não tinha dinheiro, eu conseguia dinheiro. Eu ia de bar em bar, mais um gole de veneno. O duelo entre o álcool e a vida. O álcool acabou vencendo. Eu sempre dava um jeito de usar. Então dá um jeito de ficar limpo, meu. Recebeu instrução, recebeu sugestão, faça. Às vezes, estamos num fundo de poço tão desesperado, fizemos tanta merda, que não há esperança. Mas se agarre a algo ou alguém que esteja com você. Mesmo que você não acredite, mesmo que você não sinta amor, mesmo que você não tenha esperança na vida. Faça, porque você já está destruído, você já está sofrendo. Então sofra para algo de bem. Não desista, continue tentando. Só você pode ser a sua solução. Só você vai saber se você não está conseguindo. E só você pode realmente ter a vontade, querer, desejar de verdade parar. Se você não quiser, nada e nem ninguém vai conseguir, mesmo se você for internado milhares de vezes à força. Pode ser que funcione, existem casos que funcionam. Mas ainda assim, se lá dentro você não quiser, em algum momento você vai usar. Então pare e reflita honestamente se você quer parar. Porque se você não quiser, não vai adiantar, tá? Você pode trabalhar outras áreas dentro de você que podem contribuir para uma redução orgânica do uso. Ou você pode descobrir que não precisa mais. Ou que você não era um adicto. Podem ser outras coisas. Aí tudo bem. Só que essa conversa é para quem está desesperado. Mas completamente desesperado. Como eu fiquei. E o meu desespero fez com que eu tivesse um início de recuperação desesperado também. Sem acreditar no amor, sem acreditar em Deus, sem acreditar na esperança, sem sentir nada. Só desespero. E ainda assim eu insisti, sofri, resisti, sofri, continuei, fazia as coisas com raiva, com ódio, sem acreditar, sofrendo, triste, com depressão. E continuei, foi melhorando, e eu consegui viver bem. Tudo bem, minha recuperação foi difícil, eu passei períodos longos de sofrimento, mas já existiam coisas boas. Eu já gozava um fruto
de felicidade, de saúde. Comecei a ter discernimento, comecei a acessar o pensamento, o sentimento. Amei a vida saudável e plena. É só continuar tentando e não desistir nunca. E peça ajuda. Não desista, cara. Não desista. Eu continuo aqui, tá? Eu continuo aqui. Não é fácil. Mas há meio. Eu vou fazer tudo o que eu puder para fazer com que você encontre as suas verdades. Vou continuar aqui externalizando e trazendo todas as honestidades que eu encontro, as minhas falhas, as minhas conquistas, as minhas persistências, os meus estudos, os meus aprimoramentos, ora triste, ora feliz, ora mandando todo mundo ir tomar no cu, ora falando eu amo vocês, porque é tudo isso. Não existe uma origem única, não existe uma verdade única, não existe uma solução única. O que acontece aqui pode ser diferente ali. Eu tô há 11 anos. Lembra que tinham coisas que eu fazia lá no começo, que eu percebi aqui com 10, que estavam faltando? Eu resgatei, ressignifiquei e tô fazendo de novo? Em algum momento elas não serviram mais. Agora eu vi novamente e vejo que elas são importantes de serem continuadas. E eu retomei. Se eu tivesse um lapso, uma recaída ou volta ao uso, eu não conseguiria retomar. Talvez eu nem estivesse aqui com vocês. São múltiplas origens, são múltiplas verdades, são múltiplas soluções. Vamos encontrar as suas. Mas até que você entenda quais são as suas, você vai ter que seguir sugestões, orientações e direções. Porque do seu jeito até hoje não deu. E se deu por um período e você caiu, então não deu. Porque se caiu, não deu. Então começa do zero. Aceita, acredita. Se não consegue aceitar, não consegue acreditar, faça assim mesmo. O ponto de partida é aceitar que é uma doença muito maior do que nós, tá? A sociedade ela não está preparada para isso. Então talvez você se sinta muito sozinho, seja julgado. Não tem problema. Quem vai morrer se continuar usando é você. Então só você pode fazer isso por você. Aos poucos, você vai encontrar novos sentidos. E quem realmente gosta de você vai estar com você. Aceitando ou não que é uma doença. Mas você precisa aceitar. Porque se você está aqui hoje sofrendo, é porque a doença é maior. Não tem como fazer sozinho. Não tem. E junte-se a pessoas no mesmo propósito. Se você tem um amigo que é de bem, junta nele. Se você tem um familiar que é de bem, junta nele. Se você tem um cônjuge, companheiro ou companheira, junte-se. Junte-se a pessoas de comunidades, grupos. Junte-se. Tá? E é isso. Não desista e continue tentando. E eu tô aqui. Ficamos por aqui. Se quiser falar comigo, tem os meus contatos. Se quiser mandar uma pergunta ou sugestão, fica à vontade. Valeu!